E vamos nós para mais uma aula, né? Hoje a gente vai falar sobre a adjunto adverbial, dando sequência aí a esses vídeos de análise sintática do período simples, tá? Na aula anterior eu falei sobre adjunto, complemento nominal e adjunto adnominal. Hoje a gente vai falar de adjunto adverbial. E vamos dar início à nossa aula. Adjunto adverbial. Ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou mesmo um advérbio e expressa alguma circunstância envolvida na ação verbal. Os dois, tanto o adjunto adverbial quanto o adjunto adnominal, eles são termos acessórios, né? Eles ajudam a melhorar a informação da frase, da informação que a gente quer passar, tá bom? Quanto mais detalhes tiver, melhor. Não que eles sejam obrigatórios, igual o complemento verbal, objeto direto, complemento nominal, né? Porque se tirarmos eles, tanto o adjunto adnominal quanto o adjunto adverbial da frase, ela vai continuar existindo com o sentido dela. Mas é óbvio, né? Quanto maior a clareza, melhor a informação, né? Melhor de ser entendido a informação, tá bom? Então, o adjunto adnominal e o adjunto adverbial são aquelas palavrinhas que ajudam a enriquecer, a melhorar a informação do texto, tá joia? O adjunto adverbial, portanto, ele vai alterar, vai modificar o significado do verbo, do adjetivo e do advérbio também, tá bom? Adjunto adverbial, repetindo, ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou mesmo um advérbio e expressa uma circunstância envolvida na ação verbal. Ela anda devagar. Nós temos aqui o verbo andar. É a ação que ela pratica, tá? Eu poderia parar aqui, ó, dizer que ela anda, sabe? Não precisava falar mais nada, porque esse verbo ele é intransitivo, ele não precisa de complemento, tá? Não precisa de mais nada. Mas, como eu quero enriquecer a informação, eu acrescento esse devagar para melhorar a informação do verbo, tá? E esse devagar é o nosso adjunto adverbial. Repare que ele fica junto do verbo, ele modifica o sentido do verbo. É diferente de eu falar que ela anda e eu falar ela anda devagar. As informações são diferentes, tá? Então, essa palavrinha devagar, ela acaba alterando o sentido aí da frase. Ok? É diferente de eu falar ela anda e ela anda devagar. É diferente eu falar ele estuda para ele estuda muito. Tá vendo? Qual das duas frases a pessoa tem mais chance de se sair melhor na prova? No caso aqui, né? Quem estuda muito. Esse muito é o advérbio de intensidade, que dá volume, tá? E ele acaba alterando o significado de estudar, do verbo, tá? Como é o caso de andar aqui também. Então, devagar é o nosso adjunto adverbial, porque ele está alterando o sentido do verbo andar. A próxima frase é: a aluna fala muito bem. Tá vendo? Repare que agora a frase poderia ser assim, ó: a aluna fala bem. Só que não é o suficiente, tá? Bem é um advérbio, tá vendo? Mas eu tive que colocar um outro advérbio, tá? Para intensificar esse advérbio bem. Então, repare que o advérbio muito, ele acaba alterando, modificando o sentido de bem. Não é apenas bem, mas é muito bem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, dois advérbios, tá vendo? Esse advérbio bem se refere ao verbo, ela fala bem, tá vendo? E esse advérbio muito se refere a esse outro advérbio aqui bem, que ele intensifica. Não é bem, né? É muito bem, tá, gente? Então, é o nosso adjunto adverbial, que nesse caso aqui está alterando o sentido de bem. Veja, no primeiro, ela anda devagar, o adjunto adverbial altera o sentido do verbo, tá? Ele modifica, como está aqui na descrição aqui, ó, no conceito, tá? Ele modifica o sentido do verbo. No segundo, ele está modificando o sentido de um advérbio, de outro advérbio, na verdade, né? E nesse terceiro aqui, ó, exemplo, a candidata é muito inteligente. Repare que agora a palavra inteligente que vai ser intensificada por esse advérbio muito. Tá vendo? Ele, então, exerce a função de adjunto adverbial também,
tá? Por quê? Porque ele está junto do adjetivo inteligente, tá? Adjunto adverbial modifica um verbo, um adjetivo e um advérbio, tá? Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui que esse adjunto adverbial está alterando o sentido do verbo, tá? No segundo exemplo, o adjunto adverbial altera o sentido de um advérbio. E no terceiro, ele altera o sentido de inteligente, tá? Então, o adjunto adverbial, ele tem essa função, tá? De alterar o sentido de outras palavras que são verbo, advérbio e adjetivo, tá? O adjunto adverbial pode ser formado por um único advérbio ou por uma locução adverbial, formada por advérbio precedido de preposição, tá? Outra coisa importante é vocês entenderem esse conceito de locução. Locução adverbial, locução verbal, locução prepositiva. Eu falei isso, né, já em outras aulas anteriores. Locução é quando eu tenho duas ou mais palavras exercendo a função de uma só. Aí a gente chama isso de locução. Em vez de eu falar que ele caminhou na rua, caminhou, eu usei um verbo, uma ação que ele fez, tá? Ele estava caminhando na rua. Agora, ele está fazendo uma ação só, mas eu usei dois verbos. Por isso eu digo que é uma locução verbal, tá? No nosso caso aqui, nós temos uma locução adverbial. Olha o exemplo. Costuma ficar doente no inverno. No inverno é o nosso adjunto adverbial, que é formado, tá vendo, por duas palavrinhas aqui, ó. No inverno, tá vendo? Duas palavras, mas com um sentido só, tá? Por isso a gente chama de locução, ok? Então, o nosso adjunto adverbial, nesse caso, é formado por uma locução adverbial, no inverno. Ficamos na rua. Olha, novamente, nós temos outro adjunto adverbial, tá? Formado por duas palavras, tá vendo? Na rua, tá? Que indica o lugar, né? Então, novamente, nós temos aqui uma locução adverbial, tá joia? Classificação dos adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais são classificados conforme a circunstância que exprimem. Essas circunstâncias expressas podem ser de... Olha, são várias circunstâncias que o advérbio expressa, tá, gente? É circunstância de tempo, de lugar, de intensidade, de finalidade, tá vendo? Afirmação, negação, dúvida, concessão, meio, modo, inclusão, exclusão, entre outras. São várias as circunstâncias expressas pelo advérbio, pelos adjuntos adverbiais. Vamos aos exemplos. Olha, fomos depressa, tá vendo? Esse aqui, depressa, é a maneira, é o modo como nós fomos. Então, é o adjunto adverbial que expressa a circunstância de modo, tá? A palestra foi bastante motivadora. Nós temos aqui, ó, adjunto adverbial que expressa a circunstância de intensidade, tá? Jogou com os vizinhos. Olha aqui, ó, novamente, com os vizinhos, esse com aqui, tá? É adjunto adverbial que expressa a circunstância de companhia, que indica a companhia, ok? Ó, talvez eu consiga ir. Nós temos aqui, ó, o adjunto adverbial talvez expressando a circunstância de dúvida. Eu nunca agiria assim. Nós temos aqui, ó, outro adjunto adverbial expressando a circunstância de negação. Ele está negando, tá joia? Sairemos de carro amanhã. Ó, mais um adjunto adverbial expressando a circunstância de tempo, ok? Não confunda adjuntos adverbiais introduzidos por preposição com objetos indiretos. Sempre tem aquele pedacinho que faz a gente confundir com outros termos da oração, né? O objeto indireto, então, na aula sobre complemento nominal, durante a aula eu comentei sobre a diferença entre objeto indireto e complemento nominal. E aqui também o objeto indireto pode ser confundido com algum adjunto adverbial que começa com a preposição, só por causa da preposição, tá? Vamos olhar isso aqui agora, ok?
Não confunda adjuntos adverbiais introduzidos por preposição com objetos indiretos, tá? Gente, eu sempre esqueço de falar nos vídeos, tá? Mas compartilha, dê o like aí se vocês estiverem gostando, estiverem entendendo. E deixa comentário aqui embaixo o conteúdo que vocês estão precisando para que eu possa preparar a aula para ajudar vocês, tá bom? Então, voltando aqui. Não confunda adjuntos adverbiais introduzido por preposição com objeto indireto. Então, reparem. O proprietário saiu da loja. Olha só, esse verbo sair, ele é um verbo intransitivo, então ele não precisa de complemento, tá? Vocês lembram? O objeto indireto complementa ou completa o sentido do verbo. Tem que completar o sentido do verbo, tá? Quem não assistiu a aula de complementos verbais, vai lá, eu vou deixar o link aqui em algum lugar para vocês assistirem, tá bom? É muito importante isso. Se não souber isso, não consegue diferenciar, tá? Então, o objeto indireto, ele completa o sentido do verbo, ok? O adjunto adverbial não completa nada, tá? O objeto indireto, a gente não pode tirá-lo da frase. O adjunto adverbial, eu posso tirar se eu quiser, que não vai comprometer o sentido da frase, tá joia? Então, ó, o proprietário saiu. Esse verbo não precisa de complemento, tá? Por isso, da loja é um adjunto adverbial de lugar, tá? Expresso por essa locução aí, ó, da loja. Agora, por exemplo, se eu tiver aqui essa frase aqui, ó, as meninas gostaram da loja, repare que da loja aqui completa o sentido do verbo, gostaram, tá? Quem gosta, gosta de alguém. Então, da loja, nesse caso aí, tá? Vai ser objeto indireto, tá? Então, o objeto indireto, ele complementa o sentido do verbo, tá? E aqui na frase de cima, não. O adjunto adverbial, ele só vai enriquecer a informação da frase, atribuindo aí uma circunstância, ok? Gente, eu trouxe aqui uma questão da Sesgran Rio, por conta do concurso público do Banco do Brasil que vai ter esse ano. Então, eu vou ver se eu consigo trazer algumas questões relacionadas a concurso público para a gente resolver, né? Olha essa aqui, ó. E, às vezes, lhe passava um recado ou uma correspondência. Isso existe as pampas, né? As pampas aqui no sentido de bastante, de muito, né? Quais as locuções destacadas que encerram, respectivamente, nessa mesma ordem, as mesmas circunstâncias das destacadas nos trechos transcritos acima? Ou seja, repare que aqui tem uma, a gente vai classificar, e outra aqui. E cada opção tem duas, tá? A gente vai ter que descobrir quais delas, tá? Que tem a mesma classificação dessas daqui de cima. Então, ó, às vezes dá ideia de tempo, não é? Então, nós temos aqui uma locução que dá a ideia de que está a circunstância de tempo, tá? E isso existe bastante, muito, da ideia de intensidade. Então, nós temos aqui, ó, tempo e intensidade. Ó, aos poucos, ele ia percebendo que não precisava mais dela. Se eu posso substituir por lentamente, tá vendo? E é uma maneira, é um modo, tá? Então, esse aos poucos aqui, ele indica modo, né? Já não é mais. Nada em volta da ideia de lugar. Então, aqui, nós temos intensidade, tá vendo? Então, não poderia ser letra A aqui. Saiu as pressas, modo de novo. Então, de vez em quando, a ideia de tempo, tá? Vá em frente, olha aqui, ó, da ideia de direção ou de lugar, não é? Então, já descartaríamos essa também, tá vendo? De modo algum aceitaria a proposta, ou seja, aqui tem uma negação, tá vendo? Em breve, ó, em algum momento, tá? No tempo certo, tá vendo? Em breve dá a ideia de tempo, ok? E ele trabalhou em excesso, olha só, bastante, muito, então dá a ideia de intensidade. Portanto, essa é a nossa resposta, né? E olha aqui, ó, a notícia chegou de repente, de súbito, tá? Também dá a ideia de modo, né? E hoje em dia dá a ideia de tempo. Então, a única resposta possível é a letra D, dessa daqui. Essa é uma questão da FUVEST. Assinalar a oração que começa com o adjunto adverbial de tempo, gente. Com certeza havia um erro no papel branco. Repare que com certeza
é o adjunto adverbial que expressa afirmação, tá? É certeza, tá bom? Existe aquele que afirma, aquele que nega e aquele que tem dúvida, tá? Nesse caso aqui é de afirmação, então não pode ser essa. No dia seguinte, Fabiano voltou à cidade. Olha aqui, ó, ele quer o adjunto adverbial de tempo, que vai dizer pra gente o quando que acontece. Olha, quando que o Fabiano voltou à cidade? No dia seguinte. Então essas três palavras aqui, tá? É uma locução, ok? É o nosso adjunto adverbial de tempo, tá vendo? Portanto, é a resposta correta. Vamos analisar as outras. Na porta, enganchou as rosetas das esporas. Onde? Na porta. Então aqui é lugar. Não poderia ser, ele quer tempo, tá? Olha aqui, ó, se aqui não, com certeza, é afirmação, nós temos aqui uma negação, tá vendo? Então não pode ser essa, tá? O que havia era a safadeza. Aqui também não tem nada que indique pra gente, nada que dê ideia de tempo pra gente, né? O que havia era safadeza, tá? Então, ou seja, resposta correta, letra B. Pois bem, gente, se inscrevam, dê o like e até a próxima, tá? Muito obrigado.